O povo sem profecia se corrompe, sem ouvir a voz de Deus se corrompe. Porém, na história, houve um período interbíblico, entre o Novo e o Velho Testamento, onde ali existe uma folha branca, mas nas Bíblias antigas haviam 4 folhas em branco, que aquilo simbolizava nada mais, nada menos do que 400 anos de silêncio, 400 anos que o povo ficou sem ouvir a voz de Deus, e foram 400 anos sem reconciliação, foram 400 anos aonde o povo começou a falar de repente em nome de Deus, não sendo Deus. Foi nesse período que os livros apócrifos começaram a surgir e que não estão na nossa Bíblia, porque ali não houve inspiração de Deus, ali houve inspiração humana, achando que estavam falando da parte de Deus. É como uma profecia que se recebe e você percebe que não toca no seu coração e que não é de Deus, que é do homem. E esses 400 anos foram anos onde o homem se levantou muitas vezes dizendo que era Deus, que era a voz de Deus. Mas por que houve esse silêncio? Deus não cala por acaso, Deus não silencia por acaso. Isso houve porque o altar estava sendo corrompido. Isso houve porque não havia mais uma dedicação no altar de Cristo do Antigo Testamento. Isso aconteceu e está descrito ali em Malaquias. O Senhor Deus começava a olhar aquilo aonde levavam animais aleijados, cegos, animais feios, com problema, ao invés de dar um melhor sacrifício para Deus, sendo que Deus não precisa de animal nenhum, Deus não precisa de dinheiro nenhum, Deus não precisa de nada. Porém, esse sacrifício aproximava a humanidade de Deus, porque era algo feito pelo homem para que Deus se agradasse, do sacrifício que estava sendo colocado em holocausto no altar de Deus. Porém, eles queriam fazer o sacrifício, eles queriam mostrar para Deus que eles criam, porém ofereciam o pior. Isso serve para os dias de hoje. Não ofereça o pior, não ofereça qualquer coisa para Deus. É melhor que não ofereça nada, mas se oferecer, ofereça o melhor. Aqui nessa igreja, o altar é este lugar. Neste lugar tem que ser feito o melhor, as melhores canções. Aqui tem que estar os melhores músicos. Aqui tem que ter alguém que domine a palavra para estar pregando, porque aqui é o altar desta igreja. Mas o principal altar não é esse. O principal altar é o seu coração, é a sua vida. O dia que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa compreender que há um momento onde eu preciso ser mais introspectivo com relação à fé e saber o que está sendo depositado neste altar. Como eu vou perceber se neste altar não há corrupção? Quando o Espírito Santo está por inteiro dentro de mim, quando o Espírito Santo tem total liberdade na minha vida, quando o Espírito Santo consegue me usar para profetizar, para pregar, para orar, para reconciliar, aí eu vou ter a certeza de que este altar está oferecendo um sacrifício aceitável ao Senhor. Eu quero que você me acompanhe em Malaquias 1, do 6 ao 9. Quem encontrar pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Malaquias 1, do 6 ao 9. É o último livro
antes do silêncio do Senhor, que diz assim: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Veja, pode sentar, está escrito: os holocaustos, as oferendas eram desprezíveis. Deus falou através do profeta, dizendo que não estava se agradando com aquela ligação entre a humanidade. A humanidade estava tratando o altar do Senhor e o próprio Deus como alguém sem muito valor. Como está o teu altar? O que você tem oferecido a Deus? Qual o seu tempo de oração? Qual o seu tempo de devocional? Qual o seu tempo de entrega? Qual o seu tempo de cristão? O que tem subido a Deus? Uivos ou louvores? O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor continua buscando pessoas que sejam sinceras, verdadeiras de coração. E esse tempo que o Senhor silenciou foi 400 anos, no mínimo 5 gerações, no mínimo, que não ouviram a voz de Deus. E a palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. Como é bom vir no culto e saber que essa pregação está falando comigo. Isso é profecia, porque em parte falamos, em parte profetizamos. Como é bom saber que estamos falando com alguém que é cristão, e aquela conversa tem trazido respostas à minha vida, ao meu coração. Como é bom ouvir pregações de outros pastores e saber que naquele momento Deus está usando para a minha vida. Isso nos livra da corrupção, isso nos livra da maldição, isso nos livra de cairmos, porque Deus está falando conosco. Se vocês estão aqui hoje é porque há uma necessidade de ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas estão lendo a Bíblia até hoje e é o maior best-seller da história da humanidade, é porque ali a profecia, ali o Senhor fala com o seu povo. Se há profetas hoje, é porque Deus tem levantado, porque há uma necessidade para o seu povo. Mas 400 anos, Deus se calou. Deus demonstra a sua indignação. Houve falta de respeito e honra a Deus. Levavam ao altar animais, coxos, paralíticos, cegos. E Deus disse: veja se o governador gostaria de ter um presente desse. O povo tratava o altar como se fosse um monte de lixo.
depósito de qualquer coisa. E o Senhor silenciou. O que quer dizer esse silêncio de Deus? De todas as lutas, conflitos, desertos, tempestade, guerra, a pior luta chama-se silêncio de Deus. Pior coisa que tem é você orar e não ouvir uma resposta de Deus. Falar com Deus e parece que Deus não ouve. Nos momentos de desespero você chora, se desmancha e os céus ficam em silêncio. Quantos já passaram por isso? Parece que o céu está blindado, parece que a oração não sobe, parece que Deus está de mal comigo, parece que Ele não ouve a minha oração, porque eu orava antes e as coisas aconteciam, e agora eu estou clamando e não acontece. Isso acontece com todos nós. Isso quer dizer o quê? Que Deus está em silêncio, porque algo de errado eu cometi, e Ele silencia. Mas quando eu estou fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, quando a minha ligação com Deus, ela é maior do que tudo, quando eu estou diante do caminho, da verdade, da vida que é Jesus Cristo, o céu se abre, a minha oração é ouvida, o meu clamor é ouvido, e os milagres acontecem, as respostas vêm. Quatrocentos anos não são 4 horas, 4 dias, 4 meses. É muito tempo. É muita gente se perdendo por não ouvir a voz de Deus. De todas as lutas, essa é a pior. Pessoas que enfrentaram o silêncio de Deus. Abraão enfrentou o silêncio dos céus. Deus deu prosperidade, riquezas, mas o que ele mais queria era um filho. 25 anos, o útero de Sara ficou em silêncio, os céus ficaram em silêncio, só havia uma promessa e nada acontecia. Mas continuou caminhando, chorando e plantando, usando a sua fé, até que todas as brechas da sua vida, até que houvesse um merecimento e realmente Deus falasse novamente. Marta e Maria mandaram um recado para Lázaro, recado de que Lázaro estava doente, e Jesus não disse nada. Jesus ficou em silêncio. O que será que o mensageiro falou para Marta e para Maria? Não sei, porque Jesus ficou em silêncio. No mínimo ele disse: não sei se vem. Não falou nada. Os melhores amigos. Mas como que Jesus não vem? Como que Jesus não falou? E Lázaro morreu. Jesus enfrentou o silêncio de Deus no Getsêmani. Jesus suando sangue, discípulos dormindo, fizeram silêncio. E aí diziam: acorda, pessoal. E Jesus continuava sozinho. Ninguém acordou para estar com ele. O problema era que Jesus suava sangue e Deus não falava nada. Mas ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus em silêncio. Jesus sabia que o silêncio era cruel. O sentimento de Deus durante os 400 anos, vendo seu povo sendo pisoteado, mas não podia fazer nada, tinha que ficar calado. O altar estava destruído, os sacerdotes estavam se corrompendo cada vez mais. Um dia, o silêncio foi quebrado, quando foi anunciado o nascimento do Filho de Deus. Deus prepara o melhor para oferecer no seu altar.
Havia um presente de Deus para a humanidade. Era Deus dizendo: agora eu estou estabelecendo o meu altar na terra. E para o meu altar eu terei o melhor sacrifício. E esse sacrifício foi gerado. Esse sacrifício foi o que deu origem à nova aliança. Esse sacrifício uniu a humanidade a Deus novamente. Mas esse sacrifício teve que ser o sacrifício perfeito, porque era o sacrifício do próprio Deus. Deus prepara um lugar no meio do nada e permite que o diabo diga: se você está mandando o melhor sacrifício, que eu possa preparar o altar, para que esse sacrifício possa ser o melhor de todos, para que nada se compare a ele, que todos vejam que ele seja uma maldição e não uma bênção. Se o teu sacrifício realmente vai ser o melhor, e se a partir de agora tu vai romper o silêncio e vai voltar a falar com a humanidade, o teu sacrifício tem que superar o do passado, o do presente e o do futuro. E Jesus disse: eis que dou um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco, e esse pisará na cabeça da serpente, e esse curará enfermos, este, antes de ir ao holocausto, mostrará quem eu sou na terra. Esse mostrará que não terá uma mácula, uma culpa, uma condenação. Esse será odiado por muitos, mas eu serei com ele. E Deus permite que esse altar do inferno seja estabelecido. E lá naquele altar do inferno, lá naquela cruz que era a maldição, aonde só os bandidos eram pregados, foi o altar escolhido para que Jesus Cristo, o Rei que deixou a sua glória para vir à terra, fosse crucificado. E a partir daquele momento, o inferno estremeceu, porque na verdade nem o povo escolhido, que já não ouvia há tempo a voz de Deus, embora se achassem como Deus, o sacerdote judeu não conseguiu compreender a verdadeira razão para que aquele homem se dissesse o Messias. Eles não conseguiram compreender como este é filho de Deus e não tem um trono, não tem uma capa, não tem um cetro, não tem uma coroa. Mas Deus surpreende a humanidade, Deus surpreende o inferno, Deus surpreende a todos, dando o seu filho, seu único filho, para morrer por aqueles que não o conheciam, não o conheceram e não o amaram. E como eu sei que foi o verdadeiro sacrifício, ou sacrifício perfeito? Porque através daquele sacrifício, muitos foram salvos. Porque através daquele sacrifício, a história da humanidade muda. Porque através daquele sacrifício, algo grandioso aconteceu. Ele foi pregado, crucificado, morreu. Diz que o céu se abriu. Dizem que os anjos choraram. A terra se abriu em uma fenda. E aquela fenda alcançou o altar do holocausto, aonde lá estava o véu que separava o santo do santo lugar. E aquele véu se abriu. E naquele momento, o Espírito Santo
pairava sobre a terra. A morte do nosso Cristo, a morte do Messias, a morte de Jesus Cristo, o Messias esperado, fez com que o céu se abrisse, os anjos choraram, houve uma escuridão, as tumbas se abriram, houve pessoas que ressuscitaram, houve curas, houve maravilhas, e Ele na cruz, e naquele momento a terra se abre, o véu se abre, e o Espírito está sobre nós, e o Espírito se fez vida em nós, e hoje o altar não está mais naquele templo, hoje o altar não está em igreja nenhuma, hoje o altar está em mim e está em você. O Senhor volta a falar. Aquelas páginas não existem mais na nossa vida. Aqueles 400 anos de silêncio foi para o povo rebelde. Hoje nós temos uma vida aonde, se quisermos, todos os momentos eu consigo ouvir a voz de Deus. Aonde, se você quiser, neste momento, você consegue ouvir a voz de Deus. A diferença é que o Verbo se fez carne. O Verbo parou de falar 400 anos, mas esse Verbo se fez carne. Ele parou de falar para os profetas, mas ele deixa de ser espírito e se torna carne. O Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e o Verbo era Deus, e Deus era Jesus, e Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Aquele que crê no Senhor Jesus, que crê no seu sacrifício, que ouve a sua voz, tem uma vida abundante. Não é a vida que o mundo dá, não é o conceito da sociedade, não é aquilo que dizem que você tem que ter para ser alguém, mas é uma vida plena de paz, de amor e de alegria no Espírito Santo. É uma vida cheia da presença do Senhor. É uma vida onde o nosso Deus fala conosco todos os dias. Hoje nós não dependemos mais de profeta, mas o mesmo Espírito é o Espírito da profecia, que pode usar qualquer um de vocês, para que possamos ouvir a sua voz. E aonde entra a reconciliação? O povo sem profecia se corrompe. Ou seja, sem ouvir a voz de Deus, não há como reconciliar. Agora, quando se tem Deus, se tem a reconciliação, que é o maior ministério que nós temos. A reconciliação é quando alguém te dá um tapa numa face, você dá outra, e você constrange em amor. É quando vem alguém e te rouba uma capa, e você dá todo o resto, para que essa pessoa seja constrangida no amor. É quando vem alguém e diz para você caminhar 1 milha, e você caminha 10, para constranger essa pessoa em amor. É quando vem alguém pedir um pão, e você dá um banquete, para poder constranger em amor. O espírito da profecia é aquele que demonstra o amor genuíno de Deus, em prol do mais necessitado, em prol daqueles que não conhecem a verdade, em prol daqueles que a sociedade condena, em prol daqueles que estão sozinhos. Este é o nosso papel de cristão, este é o nosso papel de profetas para esta nação. Compreendamos que aquelas páginas em branco foram escritas por Jesus, com letras de sangue, a meu favor e a seu favor. E naquela página está escrito o meu nome e o teu nome, com letras de sangue,
do Senhor Jesus. Aquela página faz parte do livro da vida, que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e que um dia virá buscar a sua igreja e nos chamará pelo nome. Compreenda, eu e você somos o sujeito da reconciliação. Eu e você somos a expressão máxima de amor de Deus na face da terra. Eu e você temos que superar todas as lutas em prol do nome, que é sobre todo nome. E essa expressão tem que estar na nossa casa. De que forma? Quando o pior acontece, eu preciso extravasar em amor. No meu trabalho, quando o pior acontece, eu preciso extravasar em amor. Pastor, mas não é fácil, mas é possível. Quantas adolescentes estão sendo postas para fora de casa porque engravidaram? O ódio que completa o ódio, e se instala o caos. Quantos adolescentes que, porque fumaram uma maconha ou foram para a drogadição, a raiva faz com que os pais digam: sai da minha casa. Não há reconciliação. Quantos filhos de crente quiseram experimentar o erro e foram para a balada e chegaram bêbados em casa? Os pais colocaram para fora de casa. Não houve reconciliação. Eu quero chamar a atenção de você para o legalismo igrejístico, aonde pessoas da igreja que deveriam ter a consciência do espírito de reconciliação, elas estão sentando no trono de Deus e estão colocando filhos para fora de casa, estão deixando de amar, mostrando que o pecado é soberano sobre a vida deles, ao invés de demonstrar o amor como sendo soberano sobre o pecado. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você está passando, mas digamos que você descobriu hoje que seu filho é homossexual. Extravase o amor sobre a vida dele. Digamos que hoje você descobriu que o seu filho roubou. Aconselhe ele, abrace ele, extravase o amor sobre a vida dele. Digamos que você descobriu que a sua filha adolescente está grávida. Acolha ela, abrace, diga que ela tem um lar ainda. Extravase o amor sobre a vida dela. Você falar isso porque não conhece a dor. Eu conheço a dor, mas eu conheço o amor que apagou a dor. Eu tive uma filha que aos 15 anos engravidou, mas eu conheci o amor que superou tudo isso, e hoje ela tem uma família linda, com o mesmo que engravidou. Os maiores presentes que eu já recebi. Mas é mais fácil julgar, é mais fácil condenar, é mais fácil dizer: a Bíblia diz. E o que Deus diz? Não, mas a Bíblia foi escrita por Deus. Então leia direito a Bíblia. Tem alguma coisa errada, e só pode ser você. A Bíblia não está errada, Deus não está errado. Até porque Maria seria a primeira a ser apedrejada, um filho fora do casamento. Precisamos compreender e voltar ao verdadeiro Evangelho, para que Deus não silencie na minha vida e na sua vida.
Precisamos voltar ao amor genuíno, sem preconceito. Precisamos compreender que Deus é amor e Ele veio para os doentes. Por isso a reconciliação. E é dessa forma que nós vamos ganhar o mundo. Não é através do que a sociedade diz. Não é através do sistema financeiro. Eu vou ganhar o mundo tirando o mundo da escravidão de Satanás. Eu vou ganhar o mundo fazendo com que o amor extravase sobre o pecado. Eu vou ganhar o mundo aonde eu conseguir chegar num lugar aonde ninguém chega, com medo, e dizer: Jesus ama vocês. Eu me lembro uma vez que eu estava na Rússia, e aí me convidaram para pregar numa comunidade de curdos. E chegando lá, a história era a seguinte: eles adoram o Deus Sol. Lá naquela comunidade tinha um sacerdote, e eles, era o Deus deles. Imagina você dizer: para de adorar esse Deus e adora o meu Deus. Não é fácil, gente. E eu disse para Deus: como eu vou evangelizar? Deus me disse: Josué orou e o sol parou. Só isso, Senhor. Faça isso. Reunir a comunidade de curdos. Começamos a conversar. Nos disseram que o Deus deles era o sol. E eu disse: eu vou contar uma passagem bíblica para você. Na Bíblia diz que um homem de Deus chamado Josué orou e o sol parou. Como? O sol parou. Como que o sol parou quando um homem orou? Porque o Deus daquele homem se chama Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, aquele que pode todas as coisas e que não para, não falha e permanece para sempre. Ele é o Eu Sou. Como assim? Vocês estão convidados para o culto hoje à noite na igreja tal. Saímos de lá. Chegou o horário do culto. Toda a comunidade de curdos estavam na igreja, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus não volta vazia. Eu preciso ter a ousadia, a coragem, a fé de que Deus é soberano sobre todas as situações, todas. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Eu não sei como é a sua casa, o seu trabalho. Eu não sei como é o seu círculo de amigos. Mas eu quero dizer para você: tudo pode mudar na sua vida. Tudo. Se você aceitar essa palavra. Se você começar a abrir a Bíblia e ler. E começar a pedir: Senhor, fala comigo. O Senhor continua falando. Queira ouvi-lo. Há tempo de mudar a sua história. Há tempo de ser um agente de reconciliação, de pôr em prática o maior ministério, que é o ministério da reconciliação, da união, da unidade, da amizade, do amor, da esperança. Este é o meu ministério, é o seu ministério e é o ministério de cada um de vocês. Não espalhem, ajunte. Fique de pé.